Vamos ver aqui, o Gessé de Souza deu entrevista na Folha de hoje, publicada às 7 horas de hoje, que diz assim o título: Direita e religião souberam manipular a raiva dos pobres, diz Gessé Souza. Em entrevista ilustríssima, conversa, o nome do caderno aqui da Folha, Ilustríssima Conversa. Sociólogo comenta o livro O Pobre de Direita. E aí diz a matéria: por que os eleitores pobres que votaram em Lula e Dilma em 4 eleições seguidas preferiram Jair Bolsonaro em 2018 e contribuíram para a larga vitória da direita nas eleições municipais deste ano? Interrogação. O sociólogo Gessé de Souza tenta responder a essa questão em seu mais recente livro, recém-lançado, Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, Civilização Brasileira. Gessé divide essa classe empobrecida de eleitores em 2 grupos: o pobre branco de São Paulo e do sul do Brasil e o negro evangélico. Em comum, ambos manifestam repúdio pela esquerda, por políticas de inclusão de grupos marginalizados e por programas como Bolsa Família. Guardam, entretanto, diferenças significativas que remetem às desigualdades do país, avalia ele. Aspas do Gessé. A grande distinção aí é que o branco não precisa provar que ele é gente humana. O negro é acossado pela possibilidade de desumanização 24 horas por dia, por uma dominação que a polícia só faz porque a classe média e a elite apoiam. E aí você tem o quê? Você tem um desrespeito à dignidade dessas pessoas. Fecha aspas, a partir de conversas com esses eleitores, Gessé constatou que racismo, questões morais e a religião moldaram essa virada do país para a direita. Você tem que explicar, essas pessoas não sabem. Ninguém jamais explicou para ela porque ela é pobre. Então você precisa explicar, senão vai vir a explicação evangélica de que foi o diabo que se apossou de você, porque é o comunismo, porque tem Cuba, China. Como essas pessoas não sabem quem está explorando e humilhando, elas têm uma raiva sem canalização. Como essa raiva fica aí pairando no ar, a extrema-direita chega e canaliza. Fecha aspas. Na entrevista, a Ilustríssima, o Gessé também comenta o segundo turno em São Paulo, diz que o PT deveria aprender com Getúlio Vargas e argumentar que a esquerda, em geral, afasta eleitores ao dar protagonismo a pautas identitárias. Aqui tem um ponto, né, chave: protagonismo a pautas identitárias. Precisa ver qual a esquerda que está dando protagonismo a pautas identitárias. Isso é muito confuso, muito complexo, não é isso? A questão não é você dar pautas para as questões identitárias. A questão é como você trata isso. Se você vai alçar isso a uma condição de primazia, não é isso? A luta política se resume às bandeiras identitárias. É outra questão, né? Precisa ver se a esquerda está fazendo isso ou não está fazendo. Não consta que está fazendo. Lógico que as bandeiras identitárias elas vão surgindo, e se elas não forem, né, devidamente trabalhadas na ideia da emancipação humana, elas vão sendo capturadas pela direita como tudo. O movimento sindical é assim, qualquer movimento, qualquer bandeira, qualquer pauta, qualquer movimento, enfim, que está ligado a essa questão do identitarismo, eles vão cooptando. Por que eles não podem cooptar, por exemplo, o MST? Por que eles não conseguiram? Por que eles fazem uma guerra ideológica brava contra o MST? Ou contra qualquer movimento aí que luta pela moradia, aqui do Guilherme Boulos, em São Paulo, por exemplo? Porque não tem como cooptar. Quando muito, vão fazendo uma coisinha ou outra aqui, né? Porque a lógica desses movimentos não vai dar dinheiro para eles. Ou seja, eles não vão acumular capital com um movimento que luta pela terra ou que luta por moradia. Mas eles podem acumular capital, né, neutralizando a luta dos trabalhadores, cooptando o movimento sindical. Nos Estados Unidos tem exemplos e mais exemplos. Tem um filme aí, por exemplo, Hoffa, né, bem conhecido, que fala exatamente isso. Como foi a cooptação do movimento sindical nos Estados Unidos, depois daquela descrição que o John Reed faz nos seus textos ali do livro que eu falei aqui agora há pouco, né? Eu vi um mundo novo nascer. Ele estava falando do mundo que estava nascendo com o imperialismo. A luta dos trabalhadores, né? A luta pela questão nacional, né? A luta, enfim, pela guerra, já estava em curso a guerra imperialista, que foi a Primeira Guerra Mundial, e assim por diante, sabe? E depois como isso foi cooptado.
Então eles vão cooptar tudo. A Globo não vive fazendo aí pautas identitárias, novelas, comerciais, minisséries, seriados, documentários e assim por diante, de tudo quanto é jeito, pauta LGBT, do combate ao racismo, né, do machismo, da misoginia, essas coisas todas. Então, são bandeiras que eles vão capturando para a direita. Sabe? Então, quer dizer, lógico que a esquerda não pode ficar com essas pautas, né, encerradas em si mesmas. Agora, a esquerda pode abrir mão da luta contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, contra a xenofobia? Essas são pautas de esquerda. A essência, a luta, por exemplo, pela emancipação da mulher, ela é essencialmente socialista, marxista. Portanto, a luta contra o racismo, contra o colonialismo, contra o imperialismo, a questão nacional. Defender o povo brasileiro, por exemplo, uma questão essencial dos comunistas. O PCdoB surgiu em 1922 com essa bandeira de combate ao racismo, de combate ao machismo, combate à xenofobia. Naquela época não se falava ainda de homofobia, né? Que isso aí era ainda muito, né, incompreendido, né, em todos os lugares. Aqui e alhures. Mas a lógica da questão nacional foi exatamente uma das molas propulsoras da criação do PCdoB em 1922, Partido Comunista do Brasil, então com a sigla PCB. E que tinha no fundamento a luta dos trabalhadores, a emancipação do trabalho, portanto, uma luta anti-imperialista, anticapitalista. Aqui e alhures, né? Anti-imperialista, as cadeias imperialistas, os bandidos, né, do imperialismo que já estavam aqui, e assim por diante. Então, né, Gessé de Souza precisa aí, né, precisa, sabe, ver direitinho esse negócio de esquerda, de direita, já que eu interrompi aqui a leitura, tem mais aqui, né? Então, vou voltar aqui também, quando ele fala aqui, né, da questão do povo, do negro, do branco, da religião, quer dizer, se separar tudo isso, sabe, do contexto, da história, da formação do povo brasileiro, do que é o imperialismo, do que é o capitalismo, né, a gente vai ficar, você sai do identitarismo e vai para o segmentismo, podemos dizer assim, né? Como é que ele diz aqui? O pobre branco de São Paulo e do sul do Brasil e o negro evangélico. Quantos negros evangélicos, brancos evangélicos? A questão é essa, se é negro, se é branco, se é isso que determina a luta contra o racismo, contra a xenofobia, contra esses regionalismos que tem aqui muito no Brasil, né? Só ver aí como o Estadão trata o presidente Lula, por exemplo, né? Ou seja, né, Gessé, a coisa é muito mais profunda do que isso aqui, sabe? O que mais que ele diz aqui? Vamos prosseguir aqui na leitura. Quer dizer, fica artificial, né? São conceitos artificiais para saber se o pobre é de direita, de esquerda. Você tem que trabalhar o conceito. O pobre tem conceitos de esquerda e tem de direita. Coabita, né? Lógico que ele enxerga o mundo, estou dizendo assim, generalizando como faz aqui o Gessé de Souza, né? Ele enxerga o mundo pelas lentes que ele tem à disposição, pelo nível de compreensão que ele tem das coisas. Se o Marx está certo de que a ideologia, em todos os tempos de uma sociedade, é a ideologia das suas classes dominantes, por óbvio, é isso, né? Óbvio, isso é óbvio. Só pegar aí, por que a mídia é cartelizada, monopolizada, as igrejas cartelizadas, monopolizadas, corrompidas, a mídia controlada por máfias, por bandidos, o sistema financeiro, o Banco Central Independente, as agências, essas coisas todas, como tudo isso se junta em elos de uma engrenagem, de um sistema de bandidos, né, de ladrões, como diz o próprio Gessé de Souza. Então, quer dizer, basta você separar assim, separar ali, quer dizer, você não considera a causa e analisa o efeito. E aí, qual é a saída? Não tem saída, porque vai fazer o quê, né, Gessé? E aí, qual é o problema? Ele falou lá no debate lá do ICL, aquele pessoal de esquerda que estava lá, Manuel, como é que é? Jones Manuel, Lindeberg Farias, Márcio Tiburi, quem mais estava lá? E o Gessé estava lá, né? Que ele falou do marxismo vulgar, que eu falei, eu vou processar o professor, você está me plagiando? Marxismo vulgar, nós não podemos ser também esquerda vulgar, não é isso?
Senão, se a gente faz esses compartimentos aqui, a gente não vai achar a saída. Para onde vamos? Quer dizer, aquela história, né? Sempre o PCdoB que tem isso muito bem definido no seu programa, novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. O ideal e o caminho, o rumo. Para onde vamos? Temos que emancipar os trabalhadores. Temos que libertar o país, a questão nacional, não é isso? Do povo. Você não vai perguntar para o povo, você é a favor ou você é contra a libertação nacional? Então, se você é contra, você vai ficar para lá. Não, nós temos que lutar pelo povo. Quem quiser ficar aqui, fica. Quem não quiser, tchau. Sabe? A luta aqui é pelo povo. Não interessa de que povo que é, de que lado que é e assim por diante. Então, você precisa, né, GC, aí faz falta o Gramsci, não é isso? A hegemonia cultural, as sínteses dialéticas em cada momento, em cada situação, né? O conjunto de elementos que compõem uma determinada conjuntura. Né? Precisa ver tudo isso para a gente definir se o povo é de esquerda ou se o povo é de direita. Se o pobre é de direita, o pobre é de esquerda. Se você for conversar, tem aí pesquisas que atestam isso, viu, professor? Conversa com o povo, pergunta para o povo, pega conceitos do socialismo, do capitalismo, pergunta para o povo. Se você faz uma pesquisa honesta, científica, 90% do povo, do pobre é de esquerda, viu? 90%. Então, isso é tudo, né? Você não pode cravar assim, né? Não é científico, não é isso? Mas podemos pôr aí, sabe, nessa proporção, estou falando aqui como, né, um imaginário. Imaginário também não serve para nada, né? Então, vou fazendo mesmo como uma constatação de uma realidade. Não, o socialismo propõe aqui justiça, igualdade, liberdade, direitos, isso, direitos daquilo, sabe? Direitos e deveres e assim por diante, né? Paz, sem roubalheira, sabe? Sem parasitismo, sem capital financeiro, sem, é importante lembrar aqui o editorial do Globo, né, o direito à propriedade absoluto, sem contestação. O sujeito é dono da fábrica, dono da empresa, dono do banco, dono de tudo, dono da Globo, e ninguém pode contestar. Isso é ou não é? E diz que tem democracia, nos Estados Unidos tem democracia, no México não tem, em Cuba não tem, na Venezuela não tem, e assim por diante. Então, vai lá perguntar para o povo, ampla liberdade de expressão, de opinião, de organização. Pergunta. Aí, né, GC, nós podemos... E o povo é de esquerda. Ai, agora é de esquerda. O povo é ou não é? O pobre, como você diz aqui, o pobre é de esquerda ou é de direita? O povo é de esquerda, não é de direita. Até pelo lugar que o povo está nessa dicotomia, né? Nessa contradição básica de capital e trabalho. Você é a favor que o seu patrão te rouba nos seus direitos, né? Sem justiça do trabalho, sem direito à opinião, à organização? Você é a favor? Não, sou totalmente contra. Então você é de esquerda. Pronto, crava lá, esquerda. Agora, você é a favor da roubalheira aí, né? De criar milícias, bandos para roubar o povo, para roubar os títulos públicos, roubar dinheiro dos aposentados, da educação, da saúde, etc., né? Do BPC, você é a favor? Não, eu sou contra. Ou você fala, eu sou a favor, então esse é de direita. Aí você tem que fazer. A geografia é essa, viu, professor? Tem que ser assim, né? Pautas identitárias, a mesma coisa. Doutor em Sociologia pela Universidade de Heidelberg, Alemanha, Gessé de Souza também é autor de livros, A Ralé Brasileira, A Elite do Atraso. A Ralé, não sei o que é a Ralé Brasileira, não conheço. A Elite do Atraso é outra obviedade, não é isso? Outra redundância. Porque tem elite do progresso, elite do atraso. Qual é o conceito de elite? Elite que se fala aqui no Brasil são as oligarquias. Os escravistas. Pressupõe que você pode ter escravistas do progresso? Não sei, eu não li a obra, né, mas fica aqui a interrogação. Então, portanto, fica tudo aí, né, assim, no campo da prospecção, para saber se o pobre é de direita, se o pobre é de esquerda. Não adianta proclamar, e não adianta também espernear. Você fala, gosto muito quando ele fala da elite, né? Ladrão, só existe para roubar, não produz um parafuso. Mas aí, né, também, a indignação também, ela tem que ter vazão ideológica, não é isso? Saída, não pode ser assim uma coisa, como diz o professor Haddad, né? Utópica, distópica. O que isso quer dizer? Isso resulta em quê? Serve para quê?
O PT de esquerda? É Tina? É Temba? Tem saída? A gente não sabe qual? Não tem saída? A gente tem que ser neoliberal? Né, professora Dália? Fica aí, portanto, uma série de questões e interrogações que a gente não consegue responder se a gente não tiver o rumo! A luta anti-imperialista, né? Isso. A luta do povo